Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Chuvas, raios, trovões. As tempestades têm aumentado de frequência e também de intensidade. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, as tempestades causaram quase a morte de 15 mil pessoas por todo o mundo. Além disso, as tempestades também causam prejuízos enormes, econômicos e mentais. Muitas pessoas têm pavor de chuvas, de raios, de trovões. Neste cenário, é sábio procurar um abrigo seguro. Mas e quando uma palavra de Cristo nos leva direto para uma tempestade? Jesus Cristo tem poder para acalmar as tempestades da natureza e também da nossa vida, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quero ler com você Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Ande sobre as águas. Acompanhe na sua Bíblia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Vamos começar comentando do versículo 22 ao 27. Antes disso, João Batista tinha sido decapitado no aniversário do Herodes. Jesus se isola, mas se compadece da multidão que o seguiu. E então Jesus manda os seus discípulos atravessarem o lago na frente dele, enquanto ele ficava ali naquele lugar para despedir a multidão e depois orar sozinho. De madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos, surpreendentemente andando por cima do mar, por cima das águas. Os discípulos acham que Jesus é um fantasma, mas Jesus os consola com uma mensagem atemporal: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos compreender um pouco mais desse trecho curioso, surpreendente da palavra de Deus. Vamos lá. Primeira coisa que eu acredito ser interessante para a gente analisar é quais são os motivos, e eu separei aqui 4, tá? Quais são os motivos de Jesus mandar os seus discípulos ir na frente? Por quê? Ele fala: olha, eu vou ficar aqui despedindo a multidão, orando, e vocês vão na frente
entrem no barco e atravessem o lago. Vamos entender um pouquinho para a gente poder visualizar, imaginar esse cenário, tá? Então eu separei aqui 4 motivos que provavelmente Jesus envia os seus discípulos na frente, para ir na frente, tá? Antecipando. Muito bem. Em primeiro lugar, após a multidão ver o milagre da multiplicação de pães e peixes que nós vimos no vídeo anterior, no estudo anterior, eles queriam fazer Jesus um rei e instalar uma revolta contra Roma. Nós temos aqui um texto de João 6,15 que diz assim, que estava relatando esse mesmo contexto, tá? Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, o motivo bíblico, tá? E esse é o primeiro motivo que nós podemos citar e que nós temos aqui evidências bíblicas para isso, que as testemunhas chegaram a essa conclusão. Por que os discípulos deveriam ir na frente? Porque Jesus ordena que eles vão na frente. O primeiro motivo era que a multidão estava prestes à força fazer Jesus um rei militar, um rei político, um Messias político. E por causa disso, ele se isola para orar, tá? Então, ele fez isso. Segundo motivo, provavelmente Jesus não queria expor os discípulos à tentação de um Messias político. Então, é provável que ele fala: discípulos, vocês não estão prontos para essa tentação. Eu não quero expor vocês para essa tentação. Então, vão na frente. Deixa eu passar por isso sozinho, tá? Então, como a multidão queria fazer de Jesus ali, arrebatar ele e fazer dele um rei político, um Messias militar, Jesus protege os discípulos dessa tentação. Provavelmente eles não estavam prontos, porque muitos dos discípulos também esperavam Jesus como um Messias político, um rei militar. Tudo bem? Então, segundo motivo é não expor os discípulos a essa tentação. Terceiro motivo, ter um momento a sós com o Pai para orar por si mesmo e interceder pelos seus discípulos. Em Mateus 26:41, o próprio Jesus vai dar para os discípulos, para mim, para você e para todos os leitores da Bíblia, a fórmula para nós resistirmos à tentação. Ou melhor ainda, a fórmula para nós nem entrarmos em tentação. É diferente quando você está em uma tentação, e ali é importante você vigiar e orar quando você está em um momento de tentação. Mas Jesus ainda vai mais profundo. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, é uma precaução. Vigiar e orar é cautela. Vigiar e orar é preventivo. Ele previne. A vigilância e a oração previnem eu e você de tentações, de cairmos no pecado, de cairmos nos desejos da carne, nos padrões deste mundo, nas tentações de Satanás. Então, Jesus estava seguindo aqui um próprio princípio defendido por ele. Então, como eu estou em um momento de tentação, e também os meus discípulos vão enfrentar uma tempestade, o que eu vou fazer? Orar. Eu vou orar pela minha tentação e eu vou orar pelos meus discípulos para que Deus possa fortalecê-los, não livrá-los, mas fortalecê-los e ensiná-los, tá? Esse foi o terceiro motivo. Vamos para o quarto? Às vezes, obedecer à palavra de Deus nos envia para perigosas tempestades. Nós vamos falar bastante a respeito disso nesse vídeo e essa é uma verdade que nós aqui já conseguimos perceber claramente nesse texto. Às vezes, obedecer à palavra de Deus nos enviará direto para uma tempestade. E isso eu digo de uma maneira literal, como aconteceu aqui, e também de uma maneira simbólica, aplicando para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes nós renunciarmos aos nossos desejos, ou não nos conformarmos, não se conformar com os padrões deste mundo, ou resistir às tentações de Satanás, vai nos levar direto a perseguições, vai nos levar direto a sofrimentos,
vai nos levar direto a problemas, a tempestades na nossa vida. Posso dar um exemplo aqui? Um jovem que está em uma escola e uma garota oferece para fazer sexo com esse jovem, e ele, por ser cristão e querer obedecer a palavra de Deus, diz não. O que isso vai causar para ele? Vergonha, ele será zombado entre os amigos, né? E muitas outras coisas. Então, obedecer a palavra de Deus vai causar problema para mim e para você. Mas tudo bem, desde que nós estejamos honrando aquele que nós devemos realmente temer. Jesus, em outro texto, diz: não temais os homens, que podem apenas matar o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode, depois de matar o corpo, enviar a sua alma para o inferno. Então nós devemos temer a Deus, tá bom? Vamos lá. Lago da Galileia tem cerca de 11 quilômetros de largura. Então presta atenção, imagine 11 quilômetros, um lago de 11 quilômetros. João, falando desse mesmo texto, afirma que eles remaram cerca de 25 e 30 estádios, de 25 a 30 estádios, tá? Isso está em João 6,19. Isso é de 5 a 7 quilômetros. Então, se você pegar 11 quilômetros, né? Se você pegar 11 quilômetros, a metade de 11 quilômetros vai ser 5,5 quilômetros, né? Então, o João, que estava ali naquele barco também, concorda com Mateus, né? Testifica junto com Mateus. Ou seja, Mateus, ao invés de especificar 5 a 7 quilômetros, ele especifica, olha, no versículo 24, eles estavam já no meio do mar. Então, de fato, eles estavam aproximadamente no meio do mar. Imagine, então, um lago de 11 quilômetros e eles estavam no meio do mar, tá bom? É um comentário interessante. Outro comentário interessante. A quarta vigília da noite significa das 3 às 6 da madrugada, tá? Então você imagina aí, a gente precisa pegar essas questões, esses pontos, para que a gente possa imaginar esse cenário, tudo bem? Então, que horário que era? Das 3 às 6 da madrugada, tá? O natural seria Jesus ir por terra até o local do encontro. Então, imagine, Jesus está em um lugar e ele ordena aos seus discípulos: entre no barco e atravesse o lago na frente. Vão antes de mim, vão na frente. Sabe? Quando a gente diz assim, olha, vai primeiro, depois eu te alcanço. Então Jesus disse isso: vai indo, depois eu vou despedir a multidão e depois eu vou orar. Então Jesus poderia muito bem, ao invés de ele pegar outro barco, ele poderia fazer aquele caminho por terra, como já aconteceu até mesmo no texto que a gente estudou no vídeo anterior, que enquanto Jesus atravessava com o barco, a multidão o seguia por terra. Então Jesus poderia utilizar esse mesmo trajeto, esse mesmo caminho, mas não, ele foi andando por cima das águas com um motivo especial, de ali dar uma lição para os seus discípulos, tá bom? Então, por que ele fez isso? Sabendo do perigo de morte e para lhes dar lições importantes, foi até eles andando por cima do mar. Beleza? Muito bem. É curioso e engraçado, não sei se você lendo esse trecho acha engraçado, eu acho engraçado, 12 homens adultos se assustarem e gritarem com medo de um suposto fantasma, né? Então quando você assiste ali aquele filme de suspense, né, que tem aquele assassino ali com uma faca, tentando pegar aquela pessoa de surpresa, né, nós temos um susto, né? Às vezes até imaginamos fantasmas na nossa casa. A gente acha que qualquer vulto é algum mal ali, né? Então eles se assustaram e tiveram medo e acharam que Jesus era um fantasma. Mas eu penso aqui, né? É engraçado ver os discípulos, homens adultos, achando que aquela pessoa era um fantasma, mas eu penso o que eu e você faríamos no lugar deles, né? Você está em um mar, são das 3 às 6 da madrugada, está uma tempestade absurda, né? Que você não consegue aqui remar, quase engolindo o seu barco, quase vocês naufragando, e de repente aparece alguém andando por cima do mar.
eu acho que eu e você também acharemos que seria um fantasma, né? Temos que admitir. Vamos lá. A expressão "tem de bom ânimo, sou eu, não temais", que Jesus disse para eles quando estavam ali, quando Jesus estava andando por cima do mar. A NTLH traduziu muito bem. Eu acho que é interessante eu citar isso para vocês, que ela traduziu assim: coragem. Então, tem de bom ânimo, coragem, sou eu, não tenho medo. Então, acredito que essa tradução é melhor para mim e para você, que normalmente a gente não fica falando um para o outro, né? Tem de bom ânimo. A gente fala realmente coragem, aguente firme, resista, né? Então, acredito que por essa expressão ser tão bonita, gostaria de citar ela aqui em uma tradução mais comum, mais prática para a minha vida e para a sua vida. Coragem, sou eu, não temais. Que nós possamos aderir a essa palavra e nos momentos da tempestade da nossa vida, que nós possamos crer que Jesus está próximo e que nós possamos ter coragem e não sucumbir ao medo. Eu concluo esse trecho dizendo assim: portanto, você precisa examinar a sua vida e decidir onde você vai gastar a sua energia. No medo de fantasmas, nas tempestades ou na palavra de Deus que te ordena: vai com coragem. Vamos comentar agora do versículo 28 ao 33. Pedro pede para Jesus para ir caminhando também sobre as águas até o seu mestre. E surpreendentemente houve um vem. Pedro começa a sentir os ventos, começa a ter medo e a se afundar. Jesus repreende a fé de Pedro e também repreende os ventos e a tempestade. A conclusão é óbvia: este é o verdadeiro Filho de Deus. Vamos compreender um pouco mais desse trecho da palavra de Deus. É importante você ler esse trecho porque nós temos aqui ensinamentos sobre a oração, sobre a palavra, sobre a fé, só nesse trecho, sobre as tempestades, sobre o medo, sobre a dúvida e a divindade de Jesus Cristo. Vamos tentar aqui pegar alguns desses ensinamentos, tá? Mas você pode perceber nesse trecho, do versículo 28 ao 33, ou melhor ainda, do versículo 22 ao 36, que é o texto geral que nós estamos estudando hoje. Você vai perceber todos esses ensinamentos que eu acabei de ensinar aqui. Nós temos lições práticas de todos esses pontos tão importantes da palavra de Deus, tá? Impossível. Pedro ora a Jesus para que ande sobre as águas. Eu coloquei ora para que a gente possa fazer essa correlação, porque Pedro está fazendo um pedido para o Deus encarnado. Se isso não é uma oração, é algo muito parecido, né? Ele está pedindo algo para Jesus. Me permita também andar sobre as águas e ir até o Senhor. É uma oração essa, é uma oração. Nós pedimos coisas impossíveis, nós pedimos milagres para o nosso Pai hoje. Então eu entendo que isso é uma oração. Eu gostaria de usar essa figura aqui para que a gente possa praticar, capturar aqui, compreender aqui, extrair daqui práticas, aplicações para a minha vida e para a sua vida. Então Pedro ora a Jesus: me permita andar sobre as águas. E ele recebe uma palavra: vem. Ou seja, ele orou e Deus disse sim. Ele fez um pedido e Deus disse ok. Ele pediu um milagre e Deus disse: eu vou realizar. Vem. A fé nasce no coração. Veja aqui, olha, oração, palavra, fé. A fé nasce no coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Essa é uma verdade da Bíblia. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10:17, é um versículo bastante famoso, bastante citado nas congregações, nos cultos. Então, a fé nasce no coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós oramos e nós esperamos uma resposta de Deus. E quando nós ouvimos essa resposta de Deus, isso traz uma fé para o nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, tanto pelas Escrituras Sagradas, ou Deus testificando no nosso coração, ou por meio da pregação do Evangelho em um culto na sua congregação, são várias as formas que Deus opta e escolhe para falar comigo e com você. Mas não importa o método e o meio. O importante é, quando nós ouvimos essa palavra,
nasce uma fé no nosso coração. É plantado, é instalada uma fé no nosso coração, tá bom? Pedro orou, ouviu um vem de Jesus e creu por um momento. Ele creu, tanto que ele andou por cima das águas. Muitas pessoas criticam Pedro, olha como ele tem uma fé pequena, mas ele é o único homem que pode dizer, pelo menos eu desconheço na história alguém que também fez isso. Jesus e Pedro são as únicas pessoas que andaram por cima das águas, que fizeram esse gesto que fisicamente é impossível, né? Tá? Por um momento, Pedro, ele creu. Então ele orou, ele ouviu uma palavra, Deus disse sim, Deus disse vem, eu vou obedecer. E aí ele, por um momento ele creu e por um momento ele experimentou o milagre na sua vida, tá? Quando Pedro estava quase alcançando Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e pegou Pedro e socorreu Pedro. Então nós entendemos assim que está aqui implícito que Pedro estava quase alcançando Jesus. Então ele estava numa distância de 2 metros ali, tá? O coração de Pedro agora tinha 2 verdades. Isso aqui é um desafio e tanto para mim e para você. Quando o nosso coração ele está dividido, tinha 2 verdades. Que verdades? O medo, o que o medo dizia, e o que a fé, o que a palavra de Cristo dizia. Então o medo e a fé começavam agora a combater. Eu escrevi uma expressão aqui, a tempestade passou a competir, acho que essa é a expressão. O medo e a fé passaram a competir. Então a tempestade passou a competir com a palavra de Jesus no coração de Pedro. Então os dois eles são concorrentes, né? Eles são antagônicos, eles são opostos. O medo e a fé, cada um é como se fosse aquela brincadeira, sabe? Que cada um grupo puxa de um lado uma corda e outro grupo puxa do outro. De um lado o medo, do outro lado a nossa fé. De um lado a tempestade, que é algo que está aqui palpável, visível, e do outro lado a fé, algo que nós não vemos, algo que nós não tocamos. Por isso que a fé ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, e por isso que a fé crer no invisível, não pode ser fundamentado no visível. Você precisa fundamentar a tua fé naquilo que Deus disse, por meio das Escrituras, por meio da pregação, por meio de um testemunho no seu coração, tá bom? Vamos lá. Bom, então só para deixar claro, o medo e a fé começaram a competir no coração de Pedro, e o texto nos dá a impressão de que a fé estava vencendo. O medo estava vencendo a fé, tá? Temos aqui um exemplo prático. Logo quando eu estava lendo esse texto, eu tive esse pensamento do que nós aprendemos aqui no capítulo anterior, na parábola do semeador, especialmente a semente que caiu em pedregais, tá? E eu quero ler aqui para você Mateus 13, 21, que Jesus disse o seguinte: mas não tem a respeito da semente que caiu em pedregais, tá? Mas não tem raiz em si mesmo, tá? Aquela planta que foi crescendo, aquela semente que está tentando crescer, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Olha, observe como isso aqui aconteceu com Pedro e também acontece na minha e na sua vida com frequência. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição. E eu grifei aqui, por causa da palavra. Repito, angústia, chegada a angústia e perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Mateus 13, 21. O que quer dizer? A semente era lançada sobre um solo de coração, mas chegando a angústia e a perseguição, ou em outras palavras, chegando tempestades, ou em outras palavras, chegando sofrimentos, chegando frustrações, ou em outras palavras, crises financeiras, chegando, por exemplo, doenças, chegando um luto, chegando um desemprego, a pessoa logo, e tudo isso por causa da palavra, a pessoa logo se ofende e abandona a palavra. E aquela palavra não consegue ali produzir fruto. Não porque a palavra ela é ruim, não, é boa a semente, mas por causa do solo do coração que não estava pronto para receber aquela palavra, tá? Então Pedro aqui,
reflete bem este exemplo que nós aprendemos no capítulo 3 da parábola do semeador. O que? Ele ora, ele ouve uma palavra, ele crê por um momento, mas é de pouca duração. Ele crê por um momento, mas não tem raízes. Ele crê por um momento, mas quando ele vê a tempestade, quando ele sente o vento forte, o medo domina ele e ele se ofende e começa ali o medo ser maior do que a fé. Então eu acredito que aqui é um exemplo extremamente prático que está na própria Escritura, e um capítulo depois, nós estamos estudando o capítulo 14 e a parábola do semeador está no capítulo 13. Um capítulo depois nós temos um exemplo prático do que uma semente que caiu em pedregais, tá bom? Vamos lá. Quando oramos e recebemos uma palavra de Deus, mesmo diante de sofrimentos e demoras, precisamos continuar acreditando no que Deus disse. Olha, essa é uma das maiores verdades aqui nesse texto. É difícil citar aqui, dizer qual é a maior verdade desse trecho, Depende da vida, depende da ótica, depende do momento que nós estamos passando, porque a palavra de Deus é viva. Mas nós não podemos, porque isso aqui é uma verdade extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Quando você ora e você recebe a palavra de Deus, você tem que estar preparado, e isso não pode ser surpresa para mim e para você. Mesmo nós obedecendo a palavra de Deus, vir dores, vir sofrimentos, vir crise, vir escassez, vir perseguições, doenças, diversos problemas, seja qual for o problema. Eu e você não podemos entender que o fato de nós estarmos obedecendo a palavra de Deus, orando, ouvindo uma voz de Deus. Olha, eu ouvi uma voz de Deus, Deus me deu uma palavra, eu estou andando sobre uma palavra, mas não está dando resultado. Deus me mandou fazer um serviço ministerial, mas não está dando resultado. É uma palavra de Deus, você tem convicção disso? Continue crendo e fazendo. Continue obedecendo. Continue firme. Continue firmado na palavra de Deus, independente de sofrimento, de dores ou de demoras. Tá bom? Aprenda isso. Jesus deu o diagnóstico da causa de Pedro se afundar. Por que Pedro se afundou? O próprio Jesus deu o diagnóstico. Homem de pouca fé, por que duvidaste? A resposta para essa pergunta retórica, porque o próprio Jesus está fazendo uma pergunta que ele sabe a resposta. Ele mesmo já falou, homem de pouca fé, A resposta para essa pergunta retórica é: Pedro teve mais medo da força do vento do que fé na palavra de Cristo. Por que duvidou? Duvidou porque estava confiando em si mesmo. Duvidou porque a força do vento, comparada com a força de Pedro, ela é muito superior. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para si mesmo. Então, essa pergunta de Jesus era para Pedro olhar para si mesmo e falar: por que eu comecei a duvidar? E, na minha opinião pessoal, a resposta para isso é porque Pedro começa a olhar para o vento e comparar o vento com ele mesmo, que é o princípio do orgulho, Quando a gente olha para a nossa própria força, quando a gente quer resolver por conta própria. Se Pedro olhasse para o vento, sentisse o vento e comparasse esse vento com o Jesus que tinha dado uma palavra para ele: vem, que Jesus que é o Filho de Deus, com Jesus que é o Deus encarnado, com Jesus que ele já tinha visto expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, parar outras tempestades como já tinha acontecido. Se Pedro tivesse comparado os ventos e a tempestade com Jesus e não com ele mesmo, a fé dele não tinha sido vencida pelo medo. Ele tem medo, e eu e você temos medo quando a gente compara os nossos problemas com a gente e não com o nosso Pai Todo-Poderoso. Eu acho que essa é a verdade, tá bom? Jesus anda sobre as águas, manda que um discípulo também ande, e por fim ainda ordena que a tempestade se acalme. Aqueles cidadãos judeus conheciam as Escrituras e todos os dias repetiam Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Além disso, a proibição a adorar outros deuses era o primeiro dos 10 mandamentos. Mas eles reconhecem Jesus como Deus
o adorando e afirmando: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqueles homens judeus, eles conheciam as Escrituras, repetiam todos os dias, o Shema, que diz: olha, o nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Ele é o único, e estão ali prostrados. O primeiro mandamento é não adorar outros deuses, mas ele está ali prostrado perante Jesus, prostrado perante Jesus. Por quê? Porque eles estavam reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, tá bom? Então aqui nós temos uma mensagem e tanto a respeito da divindade de Jesus. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus, tá bom? Portanto, você orar, ouvir uma palavra e obedecer não te isenta de dores, sofrimentos e demoras. Esses desafios virão para te testar, ensinar e amadurecer. Aconteça o que for, o nosso conselho e o conselho da palavra de Deus é: permaneça firme debaixo da palavra de Deus. Agora vamos comentar o pequeno trecho do versículo 34 ao 36. Quando Jesus e os seus discípulos, enfim, chegaram do outro lado do lago, as pessoas passaram a ir por todas as regiões em busca de doentes, pegando aqueles doentes e trazendo até Jesus. Só deles tocarem na orla das roupas do Senhor Jesus, todos eram curados. Nós vemos aqui, e eu quero ler para você um comentário do Beacon, e deixar aqui também para você, para especificar o que era essa orla na roupa, nas vestes do Senhor Jesus, tá? Em cada canto do manto havia uma borla, e cada borla tinha um fio azul evidente que simbolizava a origem celestial dos mandamentos, tá? Então ali, normalmente as vestes de um mestre, as vestes de um judeu, tá? De alguns judeus tinham essa característica, tá? Então, quando algumas pessoas tocavam apenas na barra desta roupa, nessa orla, nesse fio azul, era suficiente para que de Jesus, como naquela passagem bastante conhecida, de mim saiu virtude. Quem me tocou, pois de mim saiu virtude. Aqui nós vemos que não foi uma situação apenas, foram várias, tá bom? Nós concluímos todos esses comentários antes de nós irmos para a aplicação. Quem é este? Eu acredito que essa pergunta ela é pertinente. Quem é este que com uma palavra faz um homem andar sobre as águas, que estende as mãos para os que estão se afogando, se afundando, que manda e os ventos lhe obedecem e se acalmam, e agora o só tocar nas suas vestes cura o corpo e também a alma. Os discípulos deram a sua vida pelo testemunho dessa pessoa maravilhosa que nós estamos aqui há vários meses, estudando. Os discípulos deram a vida por essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Você crê ou você duvida? Vamos agora aplicar todo este conteúdo da palavra de Deus. Jesus subiu ao monte à parte para orar. Ele fez isso muito provavelmente para interceder por si mesmo, porque estava diante de uma tentação de fazerem dele um rei militar ou um messias político, mas também para interceder pelos seus discípulos que estariam enfrentando uma tempestade. Pode ser repetitivo eu estar em vários vídeos te pedindo e aplicando isso, mas se a Bíblia está repetindo, eu também tenho que intensificar, eu tenho que frisar para você: tenha uma vida de oração. Jesus aqui está nos dando o exemplo para que tenha uma vida de oração. Então, como que eu faço isso? De preferência, acredito eu, assim que você acordar, dê os primeiros minutos, experimente criar este hábito por 1, 2 ou 3 meses, de você assim que acordar, você dar os primeiros minutos
e quem sabe a sua primeira hora do seu dia para Deus em oração. Você vai ver que a oração, ela te livra de diversos problemas do seu dia. Então eu acredito que essa é a primeira aplicação ou uma das principais aplicações que nós temos aqui, que nós encontramos nesse trecho bíblico, tá bom? Jesus percebeu e foi à parte orar por si mesmo e também por seus discípulos que estariam enfrentando essa tempestade que nós estudamos anteriormente, tá bom? Vamos ver também mais algumas aplicações. Segundo, com frequência, obedecer a palavra de Deus enviará você a perigosas tempestades. Eu preciso dizer isso. Isso está evidente no texto. Perceba no texto que Jesus ordena, Jesus manda. Jesus diz aos seus discípulos: entre no barco e travesse o lago, travesse o mar. Então, e no meio do mar, no meio do caminho, os discípulos tiveram ali aquele episódio da tempestade. Mas eles não tinham opções. Jesus era o mestre e eles precisavam obedecer. Jesus ordena eles a irem, tá certo? Então, obedecer a palavra de Deus muitas vezes vai levar eu e você a momentos de sofrimento, a momentos de dor, a tempestades, a desafios, a obstáculos, tá bom? Então, não pense e não esteja surpreso quando você estiver obedecendo a palavra de Deus, fazendo algo que Deus te mandou para fazer e isso ocasionar em você sofrimento, dor, demoras, tá bom? É uma verdade importantíssima e que acredito que se eu e você entendermos essa verdade da palavra de Deus e conseguimos aplicar na nossa vida, principalmente nos momentos das nossas tempestades, nas tempestades da nossa vida, quando nós estamos em situações difíceis, eu acredito que isso vai ser algo muito bom para a nossa vida. Vamos lá. Tempestades da vida. Eu quero colocar aqui 4 características das tempestades da vida, usando o pastor Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Mateus, e desse trecho, ele colocou aqui essas 4 características e eu gostei muito e eu quero compartilhar com vocês. Quais são as características das tempestades da vida? Primeiro, elas são inevitáveis. O que quer dizer inevitáveis? Na nossa vida, como aconteceu aqui no texto, os discípulos, ao atravessar o mar, era inevitável. Eles iriam passar. Não tinha nada que eles pudessem fazer para evitar aquela tempestade. Eles tinham um barco, eles tinham remos, e eles tinham ali a sua experiência de pescador, a sua experiência de navegação, a força deles, mas tudo isso não foi suficiente para evitar que a tempestade tivesse 10, 100 ou 1000 vezes mais força do que a capacidade daqueles discípulos que estavam ali naquela situação. Então era inevitável, nada que eles pudessem fazer evitariam eles de passar por aquela tempestade. Primeira característica, tá? E quando nós passamos para a nossa vida, muitas situações, tempestades, são inevitáveis, como por exemplo, quando um médico chega em um cristão, em um seguidor de Jesus Cristo e diz: olha, você tem câncer. É inevitável, não teve nada que você pode fazer que pudesse evitar depois que essa tempestade chegou sobre a sua vida, Vamos falar, alguns cânceres são como fontes a alimentação, o sedentarismo, mas alguns também são genéticos, tá? A minha esposa, Gisele, ela teve um câncer há alguns anos atrás e o câncer dela não é porque ela não pratica exercício, não é pelos seus hábitos alimentares, mas foi um câncer genético, tá? Então, era inevitável, essa tempestade, ela teria que passar, ela, eu e os nossos filhos, Porque é uma doença e uma situação que afeta toda a família e todas as pessoas que conhecem, Segunda característica, imprevisíveis. Imprevisível. A maioria das tempestades da nossa vida, ela é imprevisível, ou seja, nós não conseguimos prever,
Nós não conseguimos saber em que ano ela vai vir. Nós não conseguimos saber quando nós vamos estar desempregados. Nós não conseguimos prever quando a economia do país quando o país vai falir, vai vir uma crise. Nós não vamos conseguir prever, por exemplo, quando será uma próxima pandemia, como foi a pandemia do coronavírus. Nós não conseguimos prever quando estaremos doentes no futuro, ou quando teremos uma crise financeira, ou quando enfrentaremos um luto. Na maioria das vezes, as tempestades da nossa vida, elas são imprevisíveis. Então elas são inevitáveis, eu e você não conseguimos evitar, e também elas são imprevisíveis, eu e você não conseguimos prever. Elas são inadministráveis ou incontroláveis. Quando elas vêm com uma força 10, 100, 1000 vezes maior do que a nossa capacidade, como uma doença, como uma crise financeira, como um pai de família que enfrenta um desemprego e procura um meio de sustentar a sua família e não encontra. Por quê? Não foge do seu controle, foge da sua capacidade. Então ela é inadministrável, tá? Ela é incontrolável, tá bom? Quarta e última característica das tempestades da nossa vida. Vai se localizando aí e aplicando na sua vida. Por último, elas são pedagógicas. O que quer dizer? Deus não é a fonte, muitas das vezes, das tempestades. Na maioria das vezes, Deus não é a fonte das tempestades. Deus não está criando a tempestade. Mas sim, Deus usa aquele momento de dor. Sim, Deus usa aquele momento de sofrimento. Sim, Deus usa aquele momento de tempestade para ensinar. Então, pedagógicas quer dizer que essas tempestades da nossa vida nos ensinam, nos amadurecem, fortalecem a nossa fé, evidencia defeitos de caráter meu e seu. Nesses momentos da tempestade, nós vamos ser desafiados, e como um ouro, ele passa pelo fogo, eu e você vamos passar também por tempestades para ensinar. O diabo tenta para nos derrubar, Deus nos prova para nos amadurecer e fortalecer, tá bom? Então, aqui citamos 4 características das tempestades na nossa vida. Pense aí numa situação difícil que você está passando, que você pode usar aqui essa ilustração de tempestade, e você vai ver que muitas das vezes elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, né? Surpreende a gente, incontroláveis e pedagógicas, ou seja, ela nos ensina. Às vezes você está no meio dessa tempestade e talvez você ainda não consegue admitir e crer que isso vai ensinar algo maravilhoso para você. Deus não desperdiça sofrimento de filho. Ele vai fazer com que esse sofrimento sirva para te amadurecer e que você possa ser a sua experiência possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Vamos lá. Essas tempestades pioram quando Deus demora. Eu preciso citar isso, tá? Mas o texto nos mostra que Jesus estava fazendo o quê? Intercedendo. Então, se coloque no lugar dos discípulos. Eles estavam em um barco com uma tempestade no meio de um lago, no meio de um mar, e ali eles imaginavam, muitos deles talvez pensavam: poxa, onde está Jesus numa hora dessa? Onde está Jesus numa hora dessa? Por que ele está demorando tanto? Nós vamos morrer aqui neste lugar. Por que ele está demorando tanto para nos ajudar? Onde está Jesus? Onde está Deus no momento da dor? Onde está Deus no momento do sofrimento? Onde está Deus nas crises? Onde está Deus quando você está em luto? Onde está Deus nas doenças? Sabe o que Jesus estava fazendo? Eles não estavam vendo, mas o texto nos conta, Jesus estava orando por eles. E sabe, o livro de Romanos diz que Jesus até hoje está no céu à direita do Pai e intercede por mim. Jesus até hoje intercede, Jesus até hoje ora por mim e por você. Então, nesse momento de sofrimento, saiba que Jesus está intercedendo por você. Onde está? Você tem a resposta. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Jesus disse na palavra dele: estarei convosco até a consumação
dos séculos. Estarei com vocês. Então, não devemos temer. Mesmo que não pareça, que nós não temos evidência, mesmo que não sentimos isso, Deus continua te amando. Jesus continua perto de você. Por favor, acredita nisso e isso vai, de algum modo misterioso, aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Se esforce para crer. Peça ajuda a Deus. Ore para que Deus te dê essa fé suficiente, tá bom? Os discípulos estavam lá sozinhos. Onde estava Jesus? Jesus estava orando por eles, intercedendo. E chegou na hora, em um tempo oportuno, aonde os discípulos não morreram e não foram ali consumidos pela tempestade, tá bom? Pedro pediu para andar sobre as águas e ouviu um vem de Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo e começou a se afundar. É difícil crer quando vemos a despensa vazia ou quando ouvimos um laudo de um médico de uma doença e até às vezes que não tem cura, ou quando esperamos um filho dependente voltar para casa. O que posso te aconselhar nessa situação é que você continue orando, crendo e obedecendo. O que fazer nessa situação? É difícil porque às vezes a palavra, a gente não toca na palavra. A gente não toca naquilo que Deus nos deixou como promessa. É um desafio para mim e para você. A fé não parece ser natural. E de fato a fé é sobrenatural. Então, se você tem pouca fé, faça como os discípulos. Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Nos ajude a ter mais fé, tá? Então, nesse momento difícil, creia, ore e continue obedecendo a palavra de Deus. Eu encerro este vídeo, este ensinamento, com um questionamento, com uma reflexão. Você vai gastar a sua energia com medo de fantasmas? Como, por exemplo, mágoas e ansiedades? Você vai gastar a sua energia na tempestade, como, por exemplo, crises financeiras ou doenças? Ou você vai gastar a sua energia na palavra de Deus, que diz a você: ande sobre as águas? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo.